Olá pessoal, vamos iniciar agora a segunda parte desse vídeo do capítulo 3 do livro Deus Supremo de Martin Lloyd Jones, já para que os irmãos façam só uma resenha, certo? Só uma resenha pegando o vídeo 1 e esse que é o 2, então vão ser dois vídeos, a gente vai começar de onde parou. Essa é a segunda parte, que nós vamos ver a revelação da glória de Deus através de Cristo, de acordo com a visão do Dr. Martin Lloyd Jones. Ainda mais importante, a glória de Deus se revela na pessoa do Filho. Ninguém pode vê-lo e viver. Como ele disse a Moisés, então, como podemos conhecê-lo? Aqui está a resposta. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que é Cristo, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João 1,18. Jesus Cristo veio ao mundo em parte para nos conduzir ao conhecimento da glória do Deus inefável. Ouçam como ele mesmo se expressou. Quando chegou o momento de morrer na cruz, Jesus disse a seus discípulos que iria deixá-los. E todos ficaram melancólicos, tristes. Não sabiam o que fariam sem ele. Então Jesus lhes disse: não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. E continuou dizendo que iria preparar um lugar para os discípulos, mas eles ainda se sentiam infelizes. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Veja o que Jesus disse. Você está nos dizendo que vai nos deixar, Felipe dizendo, né? Mas se pudesse nos mostrar o Pai antes de ir, então acho que conseguiríamos suportar a partida e de alguma forma continuar vivendo. Ou seja, os discípulos estavam desnorteados com a notícia de que Jesus iria deixá-los. Então nosso Senhor disse essas palavras maravilhosas: Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, vocês não me conhecem. Quem me vê a mim vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? O Filho revelou a glória de Deus, é isso. Jesus está dizendo, eu sou Deus. É difícil, queridos, tentar entender naquele momento essa afirmação de Jesus quando ele diz, eu vou embora, mas eu sou o Pai. Só depois eles entenderam. E o apóstolo mais tarde abordou o mesmo tema, exprimindo em uma declaração surpreendente, pois em Cristo habita corporalmente a toda a plenitude da divindade. Meus amigos, há momentos em que não me entendo e muito menos entendo vocês. Não entendo como conseguimos nos conter enquanto compreendemos essa surpreendente verdade. É um fato histórico que se pode referir no mundo daquele que tem vivido disso. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No bebê de Belém, Jesus, aos 12 anos, que confundia os doutores da lei, no carpinteiro que trabalhou dos 12 até os 30 anos, sem que ninguém lhe dedicasse muita atenção. Como vocês e eu poderíamos ficar empolgados com as manchetes dos jornais e não nos animarmos tanto com essas palavras de Paulo a ponto de sequer falarmos sobre elas? Conversamos sobre essas outras coisas, mas quando se trata do Filho de Deus não estamos interessados. Não nos preocupamos e sentimos relutantes ao nos entregar, nós que temos tanto tempo e energia para entregar as coisas que estão aqui hoje e desaparecerão amanhã. O problema conosco é que não vemos a glória, não sabemos o que é a glória. Ouçam mais uma vez o autor da Epístola aos Hebreus: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele está se referindo ao que Cristo é para Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. É Jesus de Nazaré, o brilho da glória de Deus e a imagem expressa da pessoa de Deus. E ele tem estado neste mundo como um homem. Jesus esteve aqui como um homem. O profeta Isaías disse que a glória do Senhor será revelada quando o caminho estiver preparado. Lembra? Estamos estudando isso, caminho para o Senhor. Quando a encarnação ocorre, quando esta divindade e a humanidade se tornam uma em Cristo, quando os vales são levantados e os montes aplanados, então se revelará a glória do Senhor. Esse profeta quer dizer isso, e tudo literalmente aconteceu neste mundo. Assim, então, quando olhamos para o Filho de Deus, o que vemos? Inclusive, queridos, é importante pensarmos que
nem nós que vimos. Nós estamos tão distantes de Jesus, muito mais distantes de Jesus do que os discípulos estavam. E ainda assim, os discípulos que estavam perto de Jesus não entendiam que Jesus era a glória, a manifestação da glória de Deus. Não física, porque depois, se for para a cruz, se verá ainda assim uma cena de sangue, né? Sanguinária, de tristeza. Jesus pendurado na cruz, todo ensanguentado, com a coroa. Ali você não vê a glória de Deus, é claro. Mas sabemos que Jesus é, em essência, o Filho de Deus. E é Ele que vai revelar a sua glória de Deus depois, quando Ele ressuscita. Então a ressurreição de Jesus começa a se mostrar mais próxima, quando Jesus ressuscita, da glória de Deus, do Jesus que apareceu depois ressurreto, quando aqueles homens em Emaús, na estrada para Emaús, caminhavam, e Jesus apareceu com uma aparência tão diferente daquela da cruz, que mesmo assim os discípulos, que com isso os discípulos não conheceram Jesus. Eles disseram depois, as palavras dele faziam arder o nosso coração, como não vimos isso, porque era um outro homem que estava ali diante deles. Uma mudança total. Então ele mesmo nos conta em sua magnífica oração do sumo sacerdote, ao se voltar para o Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Como ele glorificou o Pai? Eu poderia continuar falando por horas, mas vou só lhes dar alguns tópicos. Primeiro, manifestou a glória do Pai em seu poder, nos milagres. Quem é essa pessoa que adormece na popa de um barco e, entretanto, quando os discípulos estão apavorados, levanta-se e diz ao vento: aquiete-se e acalme-se. E tudo acontece segundo a sua palavra. Então Jesus está revelando a glória do Pai. Essa pergunta: quem é Ele? O que está fazendo? Manifestando a glória de Deus através do seu poder. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Observem-no entrar na casa de Jairo, cuja filha morreu, quando ele diz: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Então todos começaram a rir de Jesus. Mas ele apenas toma a mão da menina e diz: Talitá cumi. E ela se levanta e começa a andar. Marcos 5, 39 a 42. Observem-no entrar. Uma tarde, em uma cidade chamada Naim, chegam com ele seus discípulos e uma grande multidão, e perto da porta da cidade estava saindo o enterro do único filho de uma pobre viúva. Mas nosso Senhor se aproxima, toca no caixão, ordena ao jovem que se levante e o entrega de volta à sua mãe. Isso não é glorificar a Deus? Ressuscitou morto, ressuscitou Lázaro. Então nosso Senhor também manifestou, além do poder de Deus, a santidade de Deus. A santidade de Deus, que não havia pecado nele. O diabo, trazendo todas as reservas, atacou em um único combate, mas foi silenciado por nosso Senhor com uma palavra. Ele apenas citou as Escrituras e repeliu. Ele disse: está escrito. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus, e o diabo teve que partir. A santidade de Deus é outro aspecto da manifestação da glória de Deus. Então veja o amor e a compaixão do nosso Senhor. Gostariam de saber como é Deus? Olhem para Jesus, que sempre teve tempo para dedicar a uma situação de necessidade de sofrimento. Um dia Jesus e seus discípulos se apressaram para ir ao templo quando ele viu o cego e parou para atender aos pedidos daquele cego. Outro dia uma pobre mulher surgiu e o preocupou. Os discípulos do nosso Senhor, irritados com ela, tentaram mantê-la afastada, mas Jesus teve tempo para ela. Nos arredores de Jericó, um pobre cego clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tentou silenciá-lo, mas nosso Senhor parou, falou com o cego Bartimeu e devolveu a ele a visão. As mulheres trouxeram os filhos pequenos para Jesus colocar a mão sobre eles e abençoá-los, e os discípulos repreenderam.
Mas o Senhor, no entanto, atendeu ao pedido das mães e os abençoou. O que ele estava fazendo em todas as situações? Revelando Deus. Jesus Cristo teve como ministério manifestar a glória de Deus no mundo. João 14:9. Quem me vê, vê o Pai, disse o nosso Senhor Jesus. Vemos nele a preocupação, o cuidado, o amor de Deus por uma humanidade pecadora, ferida, destroçada, miserável e desventurada. Jesus veio revelar Deus. Mas permitam enxergar a mais magnífica e definitiva coisa de todas. Não só a glória de Deus se revela no envio do Filho e da pessoa do Filho, mas a manifestação suprema dessa glória é a salvação que o Filho trouxe, especialmente o modo como ela ocorreu. Isso tem sido visto em sua vida, em seu ensinamento, em seu poder, mas acima de tudo a sua morte na cruz. É por isso que Isaac Watts cantava esse hino. Quando entendo a dor da tua cruz, onde o Rei glorioso morreu, tudo que venho eu ponho a perder, me esvazio prostrado aos teus pés. O príncipe da glória, Jesus. Mas como vemos glória na cruz? Primeiramente vemos a sabedoria de Deus. A glória de Deus consiste em todos os seus atributos, isto é, Deus em seu ser essencial. Quem é Deus? Deus é um Deus glorioso. Sua glória brilha. E lá na cruz vemos a sabedoria de Deus. No entanto, é poderoso e terrível o problema dos homens e das mulheres, e o problema do pecado, o qual desconcertou toda a humanidade desde o início. A história de toda a civilização não é nada, em certo sentido, senão a história do empenho humano para lidar com o problema do pecado. As subidas e descidas, as mortes, as epidemias, pandemias, as crises, tudo é, concordo com Martin Lloyd Jones, uma reflexão da história do pecado. A civilização é marcada pela tentativa de encontrar felicidade, produzir paz e concórdia. Esse é o desafio da humanidade, que visa tornar a vida suportável e harmoniosa. Essa tem sido a missão de todos os filósofos, estadistas, políticos. Esse é o papel de todos, amenizar a situação. É necessário haver sabedoria para resolver o problema. E em Cristo vemos a sabedoria de Deus, providenciando a solução. Por isso Paulo diz: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 23 e 24. Isso é Deus. Se posso falar com reverência, aplicando a mente dele o problema do pecado na humanidade perdida. E que perfeição! Percebam o que ele fez. O problema era este: como os homens e as mulheres podem ser perdoados por um Deus sagrado? O que pode ser feito sobre a natureza perdida da humanidade? Como ela poderá receber um novo jeito de ser? As pessoas precisam disso. Nada lhes bastará. Conseguirão escapar da miséria moral? Não. Esse é o problema. Será que o etíope pode mudar sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pergunta o livro de Jó. Então o que pode ser feito? E aqui está a sabedoria de Deus ao dizer: enviarei meu próprio filho, meu único filho. E o Filho de Deus veio. Nele, a natureza humana estava ligada ao divino e ao eterno. Nele, há Deus perfeito e homem perfeito. Ele assumiu a natureza humana e assim é capaz de redimir e levantar a raça humana. Diz o autor da Epístola aos Hebreus: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tu existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Hebreus 2:9. Eu gosto desta palavra, tornar-se. Isso significa: não é próprio de Deus fazê-lo assim? Que perfeição! Quem teria pensado em tal coisa? Por assim dizer, Deus precisa tornar-se homem para que a palavra seja materializada em carne e habite entre nós. Foi isso que aconteceu. Essa é a sabedoria de Deus, uma faceta da sua glória.
Portanto, pense na manifestação do poder de Deus nisto. Como ele venceu o diabo? Sim, como venceu a morte e a sepultura. Venceu a todos e a tudo. Todo o inimigo do homem foi encaminhado. Tudo que mantém homens e mulheres pressionados os escraviza. Como Cristo lidou com todos, a glória de Deus tem sido revelada em seu poder absoluto. Mas vocês já pensaram na glória de Deus revelada em Cristo, no caminho da salvação nesse sentido? Já houve uma manifestação da santidade, da retidão, da justiça de Deus, tal como vocês veem? Porque o Filho de Deus veio a nós. Porque deveria ter nascido como o bebê? Porque deveria ter trabalhado como carpinteiro? Porque deveria ter transpirado gotas de sangue no jardim de Getsemane? Por que os homens cuspiram na face dele? Por que deveriam ter enfiado uma coroa de espinhos sobre sua testa? Por que deveriam ter abusado e caçoado dele e ainda o ridicularizado? Por que Jesus passou por tudo isso? Isso só há uma resposta. A justiça, a santidade e a retidão de Deus são tais que nada mais conseguiria satisfazê-los. O pecado tinha de ser tratado. E ao olhar para a cruz, a primeira coisa que vejo é santidade, retidão e a justiça inefáveis de Deus, que disse que o pecado deve ser punido. Que o pecado é tão terrível que precisa ser destruído. E é isso que exige a morte na cruz. É a parte da glória de Deus. Considerem mais uma vez a inefável santidade de Deus, sua imagem, sua imaculada e imutável retidão. Deus é luz, nele não há treva alguma. Ele é o Pai das luzes, que não muda com as sombras inconstantes, não há desconfiança nem qualquer compromisso com o pecado e o mal. O semblante dele é tão puro que nem consegue considerar tais coisas. E toda a glória de Deus exigiu que o pecado fosse tratado com justiça, retidão. Isso aconteceu na cruz. O nosso pecado, Jesus está sofrendo ali, queridos, não é por causa dele. O que Jesus está sofrendo é por minha causa, por sua causa. Lembre-se disso. A nossa justiça, o nosso pecado foi pago, justificado lá na cruz. Cristo morreu por nós. Entretanto, é claro, ao mesmo tempo, a cruz é a manifestação do amor de Deus, manifestação da justiça de Deus, manifestação do amor de Deus. Para nós, fomos todos perdoados. Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta, fazendo conta, analisando cada pecado. Não. Não lançou em conta. A cruz é a medida do seu amor. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. É esse o significado, para que você entenda o amor de Deus. Deus não poupou seu filho do sofrimento e da vergonha para nos justificar. Tudo para nós. Portanto, não nos surpreende que Samuel Davis tenha escrito um hino em que diz: grande Deus das maravilhas, todos os seus caminhos mostram os atributos de Deus. Todos eles, natureza, criação, história, ordem dos acontecimentos. Mas os atos incontáveis da graça perdoadora brilham além de suas outras maravilhas. Quem é Deus que perdoa como você? Ou quem tem graça tão rica e livre? A glória do Senhor será revelada, disse Isaías 800, 700, 800 anos antes de acontecer. Ele viu chegando a glória de Deus. A visão foi dada previamente a Isaías. E agora, ansiosamente, muitos não creem. A glória do Senhor foi revelada. E vamos passar aqui. Ele diz: estou me alongando nessas perguntas porque se aproxima o dia em que todos os olhos verão essa pessoa em quem o resplendor da glória de Deus se concentra na perfeição. E a mensagem da Bíblia é que todo homem e toda mulher que já nasceram, em qualquer época, em qualquer lugar, terão de ver a glória de Deus. E o que sentirão no momento será determinado pelo que conhecem
sobre essa glória. Se tem visto a glória de Deus na salvação em Cristo, esse é um dia aguardado com ansiedade e desejado, um dia que significará o fim do pecado, da vergonha, do sofrimento, o fim da agonia. Um dia que significará vê-lo, ser como ele é e assim desfrutar a eternidade ao seu lado. No entanto, de acordo com as mesmas palavras, mesmas escrituras, se ainda não vimos a glória neste mundo, então a veremos, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E naquele tempo gritavam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da ira do Cordeiro. Veja, vai ser um momento de salvação para muitos e condenação para outros. Queridos amigos, não estou aqui para assustar ninguém. Estou aqui para dizer isto. A glória do Senhor em toda a sua perfeição tem sido revelada no Senhor Jesus Cristo, de modo que já foi descrito. E ela é para nós. Não é uma questão teórica, é uma mensagem pessoal. A única maneira pela qual podem ser perdoados está na crença e do conhecimento de Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para arcar com os pecados de todos, morrer por todos. Tal realidade nos convida a renunciar ao pecado e nos entregarmos a Ele. Isso significa que Deus irá dar uma nova vida, nos tornar filhos de Deus. Entendam que a glória de Deus e o caminho da salvação estão em Cristo. Confiem nisso e em nada mais, ou permanecerão onde estão como estão. Não há necessidade de qualquer argumento. A aparição de Cristo representará por si condenação de todos os incrédulos. Assim será. Deus não pode fazer mais nada. Não há nada que possa mais ser feito para a salvação da humanidade. Tudo já foi feito. E rejeitar essa mensagem é assinar a própria condenação. Então eu deixo aqui, queridos, porque agora tem algumas notas de rodapé que não vai dar tempo de nós estudarmos, mas pensemos na profundidade, na riqueza, na beleza da manifestação da glória de Deus em Cristo. A glória de Deus é a somatória de todos os atributos divinos, porque todos os atributos glorificam o nosso Deus, que Ele nos abençoe e nos faça compreender e degustar e sermos abençoados por essa rica e maravilhosa mensagem, que Ele nos abençoe. Amém.